Boa tarde a todos. Bem-vindos à segunda sessão do ciclo de encontros da Basílica deste ano pastoral. No encontro de hoje vamos escutar a palestra Era Tudo Muito Bom, Desafios do Cuidado da Casa Comum. Quem nos apresenta é a irmã Mafalda Leitão, membro da Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima desde 1990, onde é também conselheira desde 2009. É também professora de Física e Química no ensino básico e secundário, coordenadora do Luís Andaluz Centro de Conhecimento desde 2017, doutorada em Ciências da Educação em 2013 pela Universidade Aberta e é ainda investigadora no Centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais, no Centro de Comunicação Intercultural da Universidade Aberta desde 2013. Agradecemos desde já a disponibilidade que nos apresentou para esta reflexão, que vamos escutar agora. Muito obrigada. Agradeço imensamente ao Santuário de Fátima e na pessoa do Sr. Reitor, do Padre Carlos Cabecinhas, esta oportunidade de partilhar convosco, nesta tarde quente de domingo, um tema tão premente e tão vital nos nossos dias e ao qual eu tenho imensa dificuldade em dizer que não. Desafios do cuidado da casa comum, porque o nosso Deus, bom e providente, ao criá-lo olhou com muita ternura e disse, é tudo muito bom. E inicio tornando presente o contexto em que vivemos e onde estamos inseridos. E faço aqui um parênteses, já me disseram que se escuta não às vezes muito bem, eu não tenho uma voz muito forte, por isso quem não ouvir faça assim um sinal, está bem? Que eu tento melhorar. Obrigada. Então estava a dizer que vivemos num contexto onde ainda há muito pouco tempo passámos por uma pandemia. Uma pandemia que tornou mais patente que habitamos o mesmo espaço. E de que algo que se inicia num ponto do nosso planeta, neste caso foi na China, se torna um fenómeno global. Sem fronteiras, sem raças, sem idades, sem diferenças sociais. Mas o que é que aprendemos desde então? Já terminámos o contexto pandémico em maio de 2023 e será que alterámos os nossos comportamentos? Pelo menos os minimamente cívicos, como aprender a tossir em público ou a lavar as mãos? E alterou em alguma coisa a minha forma de olhar o mundo? De me perceber irmão entre irmãos, irmã entre irmãs, participando da mesma casa, com as consequências que daí advêm para o bem e para o mal. A perceber-me que estamos todos no mesmo barco, como nos dizia o Papa Francisco. Vivemos também, neste tempo, num mundo que está em guerra, que tem uma guerra, várias guerras, ou uma terceira guerra mundial aos pecados, que nos polarizam e nos revelam situações até antes ignoradas, que nos fazem perceber que dependemos de forma muito clara uns dos outros, que dependemos da energia, que dependemos dos cereais, como é o caso da Ucrânia, e que estes cereais não é só para o pão, mas também para o papel, para as tintas, para uma grande rede complexa, que dependemos da água. Às vezes interrogo-me se esta guerra Ucrânia-Rússia não tem também aqui o desejo da conquista deste precioso bem, que é a água existente no Mar Negro. Temos também a dura e terrível guerra na Palestina, que nos torna presente que no século XXI ainda continuamos a infligir sofrimentos inimagináveis sobre as populações, bem como a consciência de que, ao longo de décadas, a União Europeia tem investido milhões num problema que ninguém até agora quis ou conseguiu resolver. E cito o Papa Francisco quando nos fala sobre este conflito. Assim,
não se resolvem as questões entre os povos. Antes, pelo contrário, tornam-se mais difíceis, causando sofrimento a todos, destabilizando ainda mais uma região frágil e carregada de tensões. E recordando-nos também aqui os conflitos na Síria e no Líbano, que também ainda não acabaram. E outros conflitos onde estamos e que ninguém vê ou que não são notícia. Cabo Delgado, Sudão, Myanmar, reticências e muitas reticências. Em todos se evidencia uma luta exacerbada pelo poder, por conseguir o que é mais proveitoso pessoalmente, esquecendo que se tira ou que se impede algo ao outro. Geralmente, há aquele irmão mais frágil, que cada vez fica mais frágil e mais indigente. Assistimos também no nosso mundo a um fluxo sem precedentes de mobilidade, seja ela de turismo ou de migrantes. Esta mobilidade ajudada pela globalização e por excelentes vias de circulação que existem no nosso planeta, mesmo que no caso dos migrantes sejam vias não muito justas, como barcos sem condições ou circuitos que nem se sabe bem como eles chegam de um lado para o outro. As guerras e as alterações climáticas potenciam em muito todas estas deslocações em massa, principalmente das populações migrantes. E esta realidade, seja a do turismo ou das migrações, todos estes fluxos, está a configurar o rosto do nosso planeta. Mesmo para aqueles que não estão de passagem turística, em hotéis mais ou menos luxuosos, mas lutam por um acolhimento e uma vida em dignidade, como o caso dos nossos migrantes, este fenómeno vai configurando as nossas aldeias e cidades com uma diversidade que, acima de tudo, nos deve fazer ecoar um grito de louvor ao nosso Criador. Que bela é a tua criatividade, Senhor. Que belos são tanta criatividade. Uns mais africanos, outros mais indianos, mais cabelo, mais olhos, todos tão diferentes, com formas tão diferentes de ver o mundo. E seguido disto terá que vir também uma pergunta: e Senhor, como é que eu te posso ajudar aqui? Como é que eu te posso ajudar para que todos possamos viver em maior dignidade e fraternidade e juntos possamos dizer como é tudo tão bom? E esta casa comum em que habitamos geme e sofre neste momento. Nunca houve tanta consciência, ou pelo menos uma ampla discussão, de temas sobre sustentabilidade nas escolas, nas empresas, na política, na economia, em âmbito social ou familiar. Há cimeiras, fóruns, encontros, agendas, ODSs, mas continuamos a experimentar grandes assimetrias sociais e económicas, a nível planetário, a nível do nosso país, a nível da nossa localidade onde vivemos. E continuamos a fazer atentados ambientais, brutais alguns, mesmo já experimentando na pele as consequências das alterações climáticas. Estas questões fazem-me lembrar as palavras que Jesus nos dirigia em São Mateus. Nos dias que precederam o dilúvio, comia-se e bebia-se, casavam e as mulheres eram dadas em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não deram por nada, até chegar o dilúvio que a todos arrastou. Parece que vivemos assim, como se nada estivesse a acontecer, parados na nossa consciência crítica ou, se calhar, demasiado atarefados no nosso cotidiano, que não nos deixa espaço para pensar, refletir e olhar mais largo, graças a Deus. E às vezes penso nisto, quando passeio e rezo, gosto muito de passear pelas ruas do Bairro Alto, na Lisboa cosmopolita onde vivo. Apinhada de gente, com as esplanadas cheias, dia e noite, a cidade nunca para. E eu gosto imenso dessa vida. E é um dom imenso
mas que me faz também interrogar se este bem aparente que é algo de alguns poderá impedir ou impede o bem de todos aqueles que habitam a nossa casa, no presente e nas gerações vindouras. As minhas irmãs lá em casa agora já não me podem ouvir falar de peixe, porque eu agora tenho andado a pensar nisto. Se o peixe saboroso que eu estou a comer, um excelente peixe grelhado, ou as sardinhas que agora todos vamos experimentar, e já começámos agora com os santos, será que podem estar a impedir que irmãos de outros países, nomeadamente da costa africana, deixem de ter recursos que precisam no seu mar, porque eu os escutei? Em África, o setor pesqueiro garante a segurança alimentar e nutricional para mais de 200 milhões de pessoas. E a contribuição das pescas tem a participação de cerca de 1,26% do PIB, do Produto Interno Bruto dos países africanos. Falei de pescas e da conservação dos mares, mas podemos acrescentar a água, a biodiversidade, a conservação dos solos, a qualidade da atmosfera, o respeito pela conservação das culturas e costumes de povos ancestrais e minoritários. Qual é o meu contributo para a harmonia ou para a desarmonia planetária? E agora, sem saírem dos vossos lugares, convidava-vos a dar um saltinho para fora do nosso planeta. É que a nossa Terra não está sozinha neste belo e complexo universo que Deus criou. Faz parte de um sistema solar, de uma galáxia, de um sistema local, de um universo que não sabemos onde começa e onde acaba. Que dom que é! E que bons são os verdadeiros momentos e contemplativos quando podemos olhar à noite um céu estrelado. Quem não gosta? Poder parar, contemplar e rezar com o Salmo 8. Quando contemplo os céus, obra das tuas mãos, a lua e as estrelas que tu criastes. Que é o homem para te lembrares dele, o filho do homem para com ele te preocupares. Quase fizeste dele um ser divino, de glória e de honra o coroastes. Ó Senhor, nosso Deus, como é admirável o teu nome em toda a terra. Mas no céu, quando olho à noite, já não encontro só estrelas, nebulosas, quasares, meteoros. Fomos brindados com um lindo meteoro há umas semanas. Também encontro aviões, satélites meteorológicos, satélites de comunicações, Estação Espacial Internacional e muito lixo espacial. Que consciência tenho eu destes desenvolvimentos da tecnologia? O desejo humano de descoberta leva-nos sempre a mais, e que bom! Mas com este crescer de descoberta, também os nossos padrões de vida vão com ela. Se forem insustentáveis, assim permanecem. Ainda tão poucos seres humanos já puderam viver, nem que seja por algumas horas ou alguns dias, fora da Terra. E já temos o espaço que nos circunda, que circunda a nossa atmosfera cheia de lixo. Mas todos nós precisamos do nosso telemóvel, com rede em qualquer parte. Ora, isto não se faz sem satélites, com um complexo sistema de satélites que nos sobrevoam. Isto não se faz sem exploração de lítio. E alguns destes satélites, depois de serem utilizados, desintegram-se na atmosfera terrestre. Tudo ok. Mas muitos ficam a vaguear pelo espaço. E este lixo espacial já é uma problemática dos nossos dias. Se quisermos ir à água, esgotamos e poluímos a água do nosso planeta. E já estamos à procura de outras fontes deste precioso líquido no espaço. É ótimo, que bom. Desde que finalmente aprendamos a fazê-lo de forma sustentável. Depois desta minha visão, e é muito minha, à nossa casa comum, emerge-me como que uma oração semelhante à de Et Yeli Sum,
que fez em 1942, em plena Segunda Guerra Mundial. E toma as suas palavras. Por vezes, é quase impossível aceitar e entender, Deus, o que as tuas imagens e semelhanças neste mundo andam a fazer umas às outras, nestes tempos de excessos. Contudo, não é por causa disto que me fecho no meu quarto, Deus. Eu enfrento tudo e não quero fugir de nada. E quanto aos maiores crimes, tento entendê-los e analisá-los um pouco. Encaro o teu mundo olhos nos olhos, Deus, e não me refugio da realidade em sonhos belos. Estou convencida de que há espaço para sonhos formosos, em paralelo à realidade mais cruel. E apesar de tudo, continuo a louvar a tua criação, Deus. O nosso Deus Criador, bom e providente, continua a olhar com ternura as suas diferentes e intrinsecamente belas criaturas e a ver como tudo é bom. Este mesmo Deus que nos convida, a cada um de nós, a cuidarmos desta casa e dos que nela habitam com desvelo, com sentido crítico, com confiança num Deus bom e providente que sempre nos acompanha na história, sejam quais forem os contornos que ela leve. Estamos hoje, de facto, imersos num paradigma de sustentabilidade que promove e quer promover o desenvolvimento que todos nós desejamos, adequando as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de fazer face às suas necessidades. Necessidades que envolvem as diferentes dimensões da nossa vida, as diferentes relações com os habitantes da mesma casa comum, a Terra, o universo onde ela se encontra. Necessidades sociais, culturais, espirituais, ambientais, económicas, políticas. Diz-nos o Papa na Laudato Deum: o universo desenvolve-se em Deus, que o preenche completamente. E, portanto, há um mistério a contemplar numa folha, numa vereda, no orvalho, no rosto de um pobre. O mundo canta o amor infinito. Como não cuidar dele? E então, que desafios nos advêm a nós para este cuidado da casa comum? E deixo-vos 3 ou 4 pontos que fui mais ou menos decalcando na Laudato Si. O primeiro é ver, olhar com algum olhar científico e consciência científica e simultaneamente com compaixão. Um olhar aberto sobre esta crise ambiental e social em que vivemos e fazer dela uma leitura cristã da realidade. Encontrarmos uma nova forma de olhar, de cuidar, de habitar o tempo e o espaço e relacionar com todos os seres vivos e não vivos que nos leva a estarmos conectados connosco próprios, com os outros, com o ambiente que nos rodeia e com Deus. Conscientes de que tudo está interligado. Sabendo que as minhas ações podem provocar o aumento de gases de efeito de estufa, por exemplo, conduzo o meu carro, que isso contribui para o aumento da temperatura média do planeta, que provoca alterações climáticas, a subida dos oceanos, a possível consequência de eliminação de zonas ribeirinhas e insulares, o desaparecimento de culturas, algumas milenares, de espécies vegetais e animais. Um ciclo, porque tudo está interligado. E por todos somos muito vulneráveis e frágeis, limitados e finitos. A água, o sol, a ar, as espécies humanas e a própria humanidade. E perante este olhar temos que o olhar, e é o segundo ponto, um olhar crítico, julgar criticamente esta realidade. Uma atenção crítica e reflexiva que passa do que se passa na nossa casa comum, a nível global e local, na interação dos fenómenos, na partilha dos recursos, para que todas as pessoas, todos os povos, se possam desenvolver integralmente no presente e no futuro. No fundo, perceber como é que estas minhas ações e decisões podem interferir também
na vida dos outros e no ecossistema global. Julgar construtivamente e viver na verdadeira ecologia integral. Isto exige pensar e discutir acerca das condições de vida e de sobrevivência da sociedade, com honestidade de pôr em questão os nossos modelos e os meus próprios modelos de desenvolvimento, de produção e de consumo. E com isto, depois passar à ação, com atitudes renovadas e construtivas. Tornar os meus padrões de vida mais sustentáveis, condizentes com a nossa situação atual. Se nos comprometemos a modificar uma atitude em favor do bem do outro e do ambiente, já todos nós ganhamos. E isto é nas coisas práticas da vida, nestas dimensões ambientais, económicas, sociais, culturais, na forma como olho a realidade e a relação com Deus, com os outros, comigo e com a natureza. Nas notícias que vejo, nas decisões e escolhas políticas que agora já estamos a ter que fazer novamente, e nas pequenas e grandes decisões do dia-a-dia, se compro a granel ou no chinês, se vou a pé, de bicicleta, de carro, se venho de expresso de Lisboa até Fátima, se como no biológico ou no comércio justo, coisas simples e pequeninas. Não porque é moda, não porque todos os fazem, mas porque há um propósito de bem comum. E cito novamente a Laudato Deum. Tudo concorre para o conjunto. E evitar o aumento de 1/10 de grau na temperatura global poderia já ser o suficiente para poupar o sofrimento a muitas pessoas. Mas o que realmente importa é algo menos quantitativo. É recordar-se de que não há mudanças duradouras sem mudanças culturais, sem uma maturação do nosso modo de viver e das convicções da sociedade. Não há mudanças culturais sem mudança nas pessoas. E quando passei neste ponto, lembrei-me, e já pesquei ali o olho ao nosso Francisco, e lembrei-me das pequeninas mudanças, e peço desculpa, porque eu sei muito pouco falar das coisas de Fátima, lembrei-me dos pequeninos de Fátima, no meio daqui, algures, pela Cova da Iria. Uma mudança tão pequenina que parecia que não tinha consequências nenhumas. Deixar a sua merenda pelos pobres pecadores, ou pelo amor ao coração de Jesus. O que é que isso interessava? 3 crianças no meio de uma serra? E como mudou o mundo? E às vezes estas nossas pequeninas consequências podem mudar tudo. E fiquei a pensar nisso. Não sei falar, pode ser um dia pensar, ligar estas questões à mensagem de Fátima, mas alguém fará melhor que eu. E se pensarmos em cuidado da casa comum, que mais cuidado senão a nossa mãe nos vir dizer com quanto amor e desvelo Deus ama cada criatura, e nos abrir o nosso olhar para deixarmos de pensar só no nosso quadradinho e olharmos para a Igreja Universal ou para o mundo inteiro, que também naquela altura estava a passar por uma guerra terrível e a precisar de paz. E só pediu-nos mudanças muito concretas e pequenas. E essas pequenas mudanças estão a mudar o mundo. E nós vemos aqui todos os dias, só a quantidade de pessoas que aqui passam. Cada um faz a sua parte, mas todos estamos envolvidos e ninguém está admitido. E o que está aqui dentro e o que fez mudar o mundo era a paixão destas crianças. E se cá por dentro de nós tiver essa paixão, as nossas pequenas ações de certeza que vão ter também, não só a pandemia teve repercussões universais, as nossas pequenas ações também as vão ter. Agradeço-vos muito este tempo que aqui passei. Foi mais assim uma partilha coloquial, em jeito de tarde de domingo, não uma comunicação académica. E por isso termino só com algumas ideias-chaves para retermos, quando pensamos nestes desafios do cuidado da casa comum. Espírito crítico, pensamento holístico, agir global e em rede, conectados com o valor próprio de cada criatura, a fragilidade humana e a fragilidade do planeta, ecologia integral, relações intergeracionais, novo estilo de vida, novas formas de economia e sociedade
e principalmente sabermos que tudo está interligado e todos estamos interligados. Esqueci-me de uma coisa, vou ali pescar. A providência divina tudo saberá. Tinha uma pequena oração para terminar, tinha-a na mão e perdi-a aqui no meio do caminho. Não faz mal, terminamos de outra forma. Porque queria terminar convosco, terminando celebrando o louvor de Deus por este universo que criou intrinsecamente bom e por cada pessoa que é intrinsecamente boa como Deus é. Nós, irmãs, Servas Nosso Senhor de Fátima, em 2016, fizemos um grande trabalho em todas as comunidades, que foi o nosso compromisso ecológico. E com ele terminámos com uma pequena oração que eu queria partilhar convosco. E terminávamos assim, em louvor e em gratidão pela beleza da criação de Deus. Mas como eu perdi no meio do caminho para aqui e para cá, terminamos com o Salmo 8, que é sempre um salmo maravilhoso para isso, se me permitem. Quando contemplo os céus, obras das tuas mãos, a lua e as estrelas que tu criastes, que é o homem para te lembrares dele, o filho do homem para com ele te preocupares. Quais se fizeste dele um ser divino, de glória e honra o coroastes. Ó Senhor, nosso Deus, como é admirável o teu nome em toda a terra, e conta com cada um de nós para o continuar a tornar-se maravilhoso e belo como o criastes. Obrigada. E depois destas amáveis palavras da irmã Mafalda Leitão, continuaremos com um recital para órgão solo por Silvio Vicente. Silvio Vicente é organista do Santuário de Fátima desde 2009. É também compositor, com várias obras para coro e outras formações, instrumentais e corais, e é diretor artístico do ensemble vocal Aurivoces, que fundou em 2012. Silvio Vicente é mestre em música pelo Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro, onde defendeu a dissertação Louis Vierne do estudo da narrativa musical à performance do seu legado para órgão. Silvio Vicente preparou-nos hoje um programa do qual também inclui peças de Louis Vierne, mas inicialmente começará com uma obra de Charles Pirois, a Beatitude, depois um momento de Johann Sebastian Bach, Meine Seele erhebt den Herrn, BWV 648, e depois 4 momentos das 24 peças em estilo livre, Opus 31, de Louis Vierne. Interpretará então Prélude, o número 5, Postlude, Lied e Carillon de Longpont. Convosco, Silvio Vicente.